Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. E os educadores da capital estão em luta, uma luta que pode repercutir em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Esse é o tema da nossa conversa de hoje com a coordenadora do SINTRN, a professora Fátima Cardoso. Bom dia, Fátima. Bom dia, Leilton. Bom dia a todos os telespectadores, em especial os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Então, o SINT realizou duas atividades, na semana passada, uma assembleia com os educadores da capital e depois um ato público de protesto. Eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre as suas impressões dessa primeira movimentação e o motivo dela, Fátima. Então, a categoria ela está muito insatisfeita. Ela está hoje vendo no prefeito um gestor sem credibilidade, busca na secretária de Educação uma saída para um processo de negociação e tem se movimentado através das ações que são empreendidas pelo SINT. Como você falou, a Assembleia ela avaliou todo o contexto e, neste processo de avaliação, continua firme e disposta a conquistar não só, Leil, os 12,84 devido desde janeiro de 2020, como também não permitir que as aulas iniciem sem que haja uma segurança total. Inclusive a imunização, que passa pela primeira dose da vacina e a segunda dose da vacina, e alguns dias após essa imunização é que o quadro poderá se completar. Então, há uma força muito grande da categoria no sentido de depositar no prefeito um título de inimigo da educação. Essa expressão ela veio da base da categoria, foi uma coisa, inclusive, que nos surpreendeu, e, na verdade, ele merece esse título. A categoria encaminhou e vai às redes sociais dele para, inclusive, dizer qual é o seu sentimento, como estão vendo toda essa peregrinação em torno da recuperação dos 12,84 e em estabelecer também parâmetros de retorno às atividades presenciais, assim como reivindicar instrumentos para que as aulas remotas elas possam serem qualificadas e atingir melhor a nossa clientela e que seja disponibilizada pela prefeitura, como é o caso de uma plataforma que, vergonhosamente, depois de um ano de pandemia, a prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação não teve nenhuma preocupação em apresentar uma plataforma capaz de fazer com que o professor desenvolva sua prática pedagógica melhor, com mais qualidade, e que os alunos tenham acesso a este modelo novo de ensino remoto e possa dele usufruir. Ao contrário, me parece que toda a prefeitura ela está revestida lá do século XX, lá no começo do século XX. Ao contrário, Leilton, e por que a gente está dizendo do século XX? Porque estão entregando atividades para que os alunos façam. E aí a gente encontra um grande obstáculo, que é exatamente o nível de escolaridade dos pais. Os pais não têm condições de fazer essa mediação entre o material que chega em casa e
a operacionalização que o aluno deve fazer. Então, são fatores que vêm se combinando, e é na Assembleia que nós tivemos, nós tomamos uma decisão, e teremos uma nova Assembleia no dia 6/7, um dia antes do início das aulas, aonde, se não houver negociação e compromisso por parte da Prefeitura em assimilar a deficiência que tem as escolas, de assimilar que o momento ainda não é de retorno às aulas, com vista às condições de precariedade. Leilton, tem escola e tem salas de aula que não poderão funcionar porque não foram abertas janelas. E se não abriram as janelas e não tem o cruzamento, né, do ar, a passagem do ar de um lado para outro, segundo a orientação da biossegurança, não pode aquela sala ser usada para atividades com ninguém. E isso é uma coisa que a Prefeitura já deveria estar fazendo e não está. E aí, no dia 6, a gente pode estar votando exatamente o indicativo de greve. O indicativo de greve vai significar a suspensão das atividades remotas. Suspender as atividades remotas como uma forma de protestar, em razão do prefeito estar virando as costas para a educação. Ok, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já com o Extra Classe TV. O posto de saúde, a escola pública, a vacina, o SUS, o socorro policial. Nada disso existe sem o servidor público. Mas para o governo Bolsonaro, servidor público é inimigo a ser combatido com a granada da reforma administrativa. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. A reforma que quer explodir os direitos dos servidores vai explodir junto os serviços essenciais que você precisa. Direito à vida e vida com direitos. SINT-RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos falando sobre a luta dos educadores e educadoras da capital, com a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, as ações da administração da capital acabam influenciando, de alguma forma, nos demais municípios do estado. Como é que pode se estabelecer um comparativo hoje, né, das atitudes do prefeito Álvaro Dias com relação aos demais prefeitos do Rio Grande do Norte? Prefeituras que não têm arrecadação, prefeituras que não têm, senão as transferências constitucionais para os municípios, fizeram a correção, a atualização do PIS em 2020 na ordem de 12,84. Quando você diz essas ações elas terminam que repercutindo, sim, porque nós negociamos com vários municípios. E são poucos, incluindo o município de Natal, que não fez a correção do piso. Alguns ainda estão em fase ainda de implementação, mas se você for olhar, não existe arrecadação, somente, como disse, as transferências constitucionais. E aí o prefeito de Natal ele deve uma explicação, não só ao SINT-RN, como a seus colegas prefeitos. Que mau exemplo ele está dando, ele deve uma explicação por que, tendo recursos, não fez a implementação dos 12,84. Isso repercute também negativamente para alguns, quando a gente está negociando, diz, olha, mas a capital não fez. E nós não temos o menor problema de dizer. Os recursos existem, e não existe o compromisso do prefeito com a valorização profissional.
e você não vai seguir um mau exemplo. O prefeito Álvaro Dias, né, é um dos prefeitos negacionistas, né, do Brasil. Chegou a propagar os remédios, né, sem comprovação científica de eficácia, na verdade agora até que está comprovadamente ineficaz, e agora, né, como você lembrou, está querendo antecipar o início das aulas presenciais para a educação infantil. Como é que o Sint está vendo isso, Fátima? Leilton, chegou no Conselho Municipal de Educação uma matéria com um pedido de urgência para ser votado, que é exatamente o calendário escolar. E dentro do calendário escolar traz o retorno presencial da educação infantil já a partir do dia 7. E nós temos deliberações de assembleia já de não haver o retorno sem que haja a imunização dos profissionais, né? Ou seja, a primeira dose, a segunda dose. Existem artigos científicos que dizem que a validação é de 10 a 20 dias, outros de 10 a 28 dias, no mesmo ritmo do intervalo de uma dose para outra. Nós temos também colocado muito claramente, sem a biossegurança, ou seja, sem o mínimo da biossegurança, não é possível a gente voltar às salas de aula, porque a criança, o jovem, o adolescente, ele não tem o comportamento do adulto, e a gente vê muito adulto que, de repente, esquece e se joga, né, com aproximação, entre outras coisas. Imagine o jovem ou adolescente, precisa ter uma escola muito bem preparada, precisa ter funcionário, e tem muitas escolas aqui de Natal que não tem funcionário para essa demanda, porque foram demitidos, né? E a gente já fez essa denúncia aqui, que virou agora uma mercadoria para os vereadores. Os vereadores indicam e chega na escola. Né? Nós voltamos ao século XIX, mas mais nem ao século XX. Então, toda essa problemática que a gente está aqui relacionando tem a ver com a questão também do nível de transmissibilidade, tem que estar abaixo de 1, e os leitos hospitalares têm que ter pelo menos aí 75% de desocupação, para que a gente tenha uma segurança com máscara, com álcool gel, com pias para garantir a lavagem das mãos dos estudantes, coisa, Leito, que eles compraram um kit caríssimo, poderia ter entregue esse recurso aos diretores das escolas, que eles sabiam como resolver e tornar aquilo permanente. Comprou um kit fraco, né, e que vai sem dúvida nenhuma, criar situações constrangedoras, porque quando faltar água, você precisa preencher o reservatório, precisa ter funcionário para fazer isso, enfim, quem vai fazer? Ok, nós começamos com a coordenadora geral do SINT-RN, a professora Fátima Cardoso. Fátima, muito obrigado por sua participação nesta Classe TV. Leilton, nós que agradecemos, desejamos um bom domingo a todos os telespectadores do Esta Classe TV e convocamos a categoria para as ações que foram deliberadas em assembleia e vamos à luta buscar, né, os nossos 12,84 e voltarmos com segurança para os estudantes e para os profissionais. E o Esta Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Lembrando sempre que, se você puder, fique em casa. Até lá!